Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Olá, me chamo tal, gostaria de saber sua opinião sobre o seguinte assunto. Namoro há 2 anos e 1 mês. O início do nosso namoro, creio eu, tenha sido normal. Nos conhecemos, falamos um pouco sobre o passado, esclarecemos algumas coisas e assim nosso namoro seguiu adiante. Porém, ela vivia presa no passado. Não só presa às lembranças do ex-namorado, mas de todo o seu passado. Todos com quem já tivesse tido alguma relação. Não sexual, é claro, porque ela ainda é virgem, mas relações amorosas. Brigamos muito por isso, quase terminamos porque eu não aceitava o fato dela estar comigo, mas ainda gostar de outro alguém. Eu já a amava muito e decidi perdoar e esperar porque ela gostava de mim, e eu sabia que seria questão de tempo para que ela esquecesse o ex-namorado, e assim foi. Levou alguns meses, mas ela esqueceu. Até aí tudo bem, porém tem um porém. Apesar de nos amarmos demais, de estarmos juntos há tanto tempo, ela ainda é virgem. Na verdade, quando começamos a namorar, ela era virgem em todos os quesitos. Nunca havia feito nada além de beijar. Apenas uma mão boba aqui e ali, por cima da roupa, mas nada que seja considerado uma atividade sexual. Ela é uma garota muito família, preserva princípios e conceitos antigos, onde a virgindade deve ser mantida até o casamento. Em suas relações amorosas, nunca passou de meses em questão de tempo. O máximo foi o ex-namorado, que durou 1 ano, e ele foi o único que a família soube e que pediu o pai dela em namoro. Não, pediu o pai não, né? Que a pediu em namoro para o pai. Os outros foram na escola, onde só se viam em horário de aula. Namoro de criança, a meu ver. Depois do ex-namorado dela, eu a pedi em namoro para o pai. E estamos juntos há 2 anos e 1 mês, com toda a aceitação da família. Voltando um pouco no início do nosso namoro, onde estávamos nos conhecendo, na parte de conhecer o passado dela, ela havia me escondido algumas coisas por medo do que eu iria pensar. Escondeu, na verdade, que havia existido as tais mão boba, coisa que eu vinha descobrir por outra pessoa. Eu não me importei, porque passado é algo que já passou, foi antes de mim, mas fiquei magoado pelo fato dela ter mentido para mim. Brigamos um pouco por isso, porque eu era muito imaturo, tinha apenas 16 anos, recém-feitos, isso tudo passou. Depois disso, quando ela esqueceu o ex-namorado, passou a me amar, a confiar em mim e eu nela. Nossa relação foi se transformando, fomos nos amando de um jeito que nunca tínhamos amado ninguém, começamos a descobrir juntos o verdadeiro significado do amor e, com tudo isso, começamos a ter algumas relações sexuais, por confiarmos um no outro, por nos amarmos e nos completarmos, coisas que ela nunca fez antes. Eu era o primeiro, mas nunca fizemos sexo vaginal. Tá. Bom. Então, se fizeram sexo, então a gente já, né? Se vocês tiveram relações sexuais, tá? Então a gente já sabe né, que tipo de relação que foi, né? Pelo menos nunca houve penetração. Depois de passar 2 anos, começamos a fazer essas coisas com menos frequência. Ela parecia não sentir a mínima vontade. Às vezes eu tentava, mas ela não queria. Evitava e às vezes até brigávamos. Para ser sincero, havia algum tempo em que brigávamos todos os dias e não ficávamos bem, e eu achava que o motivo pela falta de desejo dela fosse esse. Então conversamos abertamente sobre isso, porque sempre conversamos abertamente sobre tudo, e ela me disse que não quer mais nada do que já fizemos outra vez e muito menos sexo. Pelo menos não antes do casamento, porque aquelas brigas que tivemos no passado, por ela ter mentido, a fez se sentir uma piriguete, e sempre que fizemos essas atividades sexuais, a fez se sentir culpada e mal. Então, ela não quer fazer mais nada disso antes do casamento, quer apenas me beijar até o casamento. Não faremos mais nada do que já fizemos por 2 anos, ela simplesmente quer parar de fazer isso de uma vez, depois de 2 anos. Eu disse para ela que não consigo entender, que não tem motivo para ela se sentir culpada por brigas do passado, porque já passou. Ela nunca foi piriguete para se sentir assim. Começamos a namorar com 16 anos e hoje temos 18, porque temos a mesma idade, e ela ainda é virgem.
É, virgem. Então, aí é que tá, né? Olha o peso, né? O peso da virgem, desde que seja da vagina, né? Quer dizer, o resto pode ser arrombado, né? Desde que... Entende? Ah, e os tabus, né? Tem tanto tabu ainda em cima disso, né? Quer dizer, desde que a pombinha tá intacta, o resto, meu bem, pode fazer festa na floresta, né? Ah, e aí eu sou virgem. Será que é, né? Então, em termos técnicos eu não houve o rompimento, né? Enfim, não houve rompimento do ímen, né? Ok, tá bom. Agora, se a gente olhar num sentido mais amplo de virgindade, tudo que ela fez comigo foi a primeira vez dela, tirando o beijo, é claro, eu não consigo entender por que ela se sentir culpada por termos feito essas coisas. Ter me dito isso justo depois de 2 anos, ela fez essas coisas comigo, porque sempre provei para ela o quanto a amo, sempre passei confiança, mostrei ser diferente dos outros homens que só querem se aproveitar. Ela tem a plena certeza de minhas intenções, sempre conversamos abertamente sobre tudo, sendo sinceros um com o outro. Eu não consigo entender o porquê dessa culpa ou porquê ela querer parar de fazer tudo. Isso assim do nada, depois de 2 anos, está sendo difícil para mim essa situação, porque o que fazíamos fazia parte da nossa intimidade. A gente se sentia mais íntimo, sem falar que saímos da rotina de semanas apenas nos beijando. Sempre que o desejo vinha, a gente fazia, mas agora, se ela sente vontade, ela evita, ela sugere fazermos alguma coisa, eu distraio a cabeça, apesar de eu sempre dizer para ela que está sendo difícil para mim, ela só diz que sente medo de que eu traia ela por isso, que tem medo de me perder por ela ser assim, por ela abandonar nossa intimidade dessa maneira. Eu não consigo entender, gostaria de saber qual é a sua opinião sobre isso. Espero que eu tenha explicado de uma forma razoável, desde já agradeço. Tá, e aí o e-mail termina. Olha, culpa, né? Tabu, né? E uma série de coisas aí, enfim, você não fala nada de religião, mas eu vejo muita gente que por causa da religião, que não se permite fazer nada antes do casamento, enfim. Aí é uma questão de respeito por filosofias e doutrinas e princípios que as pessoas têm, não é verdade? E a gente tem que respeitar, não é verdade, gente? Temos que respeitar isso aí. Cada um tem, ainda que a pessoa não seja, de repente, dirigida por alguma doutrina religiosa, por exemplo, mas a pessoa pode ter um princípio pessoal, a pessoa pode não ter religião nenhuma, mas a pessoa pode ter um princípio pessoal. Eu não quero fazer isso, eu não quero, né, praticar sexo antes do casamento. Enfim, mas a gente fazia, pois é, só não fazia sexo vaginal, o resto, enfim. Agora chegou um ponto, não, isso não está me fazendo bem, quer dizer, só depois do casamento. São os tabus e, enfim, as situações que as pessoas chegam. Eu não vou ficar entrando nesse detalhe, não, gente. Não vou ficar entrando. Isso aí é muito controverso. Cada um tem que entender o que é que está por detrás disso. Porque se a pessoa não está se sentindo bem, forçar não vai dar. Né? Você, por sua vez, pelo visto, está se sentindo incomodado pelo fato de não ter mais. Então, aí agora vocês têm que chegar, conversa, tem que chegar num equilíbrio, aí, num ponto razoável entre os dois. Então, agora tem que ser conversado isso. Né? Porque simplesmente agora, depois do casamento, então, agora eu me fecho realmente nisso. Só depois do casamento. Você, por sua vez, sente falta, sente necessidade disso. Então, quer dizer, vocês têm que ter uma conversa muito tranquila, muito adulta, muito em que ninguém pode impor. Você não pode impor que ela faça, né? E ela agora está impondo que você não faça com ela. Então, né, você vê que coisa. Você não pode impor que ela venha a fazer, porque você vai estar ferindo um princípio que agora ela se fechou nesse princípio de não querer fazer mais nada mesmo. Então você não pode impor, evidentemente.
ela, por sua vez, de certa forma, ela está impondo isso a você. Porque isso aí não era uma dinâmica que estava vindo na relação de vocês. Ela impôs isso agora. Então, né, não sei não. Eu não vejo com bons olhos esse choque, não. Se é uma coisa que a relação já começou dessa forma, aí aí já são outros 500. Agora, de repente, a relação se torna assim, me parece que isso, com o tempo, vai se tornar um peso, e aí vai se tornar aquele negócio de brigas e sabe? E me parece que é o tipo de relação que vai começar, se não tiver realmente um acordo entre vocês e se isso é um princípio que também não tem nada a ver com você, que você não vê problema algum, pelo que a gente está vendo aqui, você não vê problema algum, né? Para você estava muito, aliás, muito conveniente. Ela que só não tinha lá o sexo vaginal para me considerar virgem, por aí você vê que ela é regida por esses princípios, por tabus, por situações, nem digo tabus, né? Às vezes é um princípio que a pessoa tem. Então não é uma questão somente de tabu, é um princípio que a pessoa tem, ponto. E a gente tem que respeitar. E isso depois se torna um peso. Porém, agora o não fazer se torna um peso para você. Então, se vocês não se acertarem, vai ser uma relação absolutamente conflituosa, viu? Se não acertar, se não perceber aí como que vai lidar com tudo isso, vai ser uma relação espinhosa, sabe? Vai sair faísca por causa de detalhezinhos. Aí sai faísca, sai briga pelos menores motivos. Então, por isso que tem que ser muito bem conversado, muito bem trabalhado, de uma forma muito tranquila. E se chegar à conclusão que então vocês não dão certo mais, tem que chegar a essa conclusão também de uma forma muito adulta, né? Muito madura, muito equilibrada. Por quê? Porque não está dando certo mais, ué. Certo? Gente, inscreva-se, fica aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, aguarde você lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.